A raiz venenosa. Uma jornada bíblica. Através da amargura até a libertação. O gosto amargo na alma. Existe um veneno que não entra pela boca, mas nasce no coração. Um gosto acre, que uma vez provado, pode azedar toda a fonte da vida. A Bíblia o chama de amargura. Ela não é como a tristeza, que vem em ondas e pode ser lavada pelas lágrimas, nem como a raiva, que queima e se extingue. A amargura é uma raiz. Invisível a princípio, ela se aprofunda no solo escuro de uma ferida não curada, de uma injustiça não perdoada, de uma decepção não entregue a Deus. E uma vez fincada, essa raiz começa a sua obra sinistra. Ela suga a alegria, contamina os relacionamentos e silenciosamente produz frutos venenosos que podem intoxicar não apenas quem a carrega, mas todos ao seu redor. As Escrituras nos alertam sobre esse perigo com uma seriedade mortal, convidando-nos a uma jornada de diagnóstico e cura, a uma expedição que começa no deserto da dor e termina nos campos férteis da graça. Não se esqueça de se inscrever e de curtir esse vídeo, o rastro da raiz através das Escrituras. Nossa jornada começa na poeira da estrada para Belém, acompanhando uma mulher cujo nome, que antes significava agradável, agora soa como uma cruel ironia. Noemi, ao retornar à sua terra natal, viúva e tendo sepultado seus 2 filhos, declara em Rute 1:20. Não me chamem de Noemi, disse ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Saí cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Aqui sentimos o primeiro gosto da amargura. Ela nasce da perda devastadora. É a dor que se recusa a ser consolada, que olha para o céu e acusa Deus, rebatizando a si mesma com o nome de sua própria angústia. A amargura de Noemi era palpável, um manto pesado que ela vestia e que ameaçava sufocar a lealdade e a esperança de sua nora, Rute. De lá, o rastro nos leva ao tabernáculo em Siló, onde encontramos Ana, outra alma em profunda aflição. Estéril em uma cultura que via os filhos como bênção e constantemente provocada por sua rival, Penina, Ana sentia o peso de um anseio não realizado. 1 Samuel 1:10 nos diz que, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. A amargura de Ana, no entanto, toma uma rota diferente da de Noemi. Em vez de se definir por sua dor, ela a derrama. Ela a transforma em oração, em um clamor tão desesperado que o sacerdote Eli a confunde com uma bêbada. Aqui, a Escritura nos mostra uma encruzilhada crucial. A amargura pode nos levar a nos fechar em nós mesmos, como Mara, ou pode nos levar de joelhos diante de Deus, como Ana. É a diferença entre uma dor que se fossiliza e uma dor que busca a cura. Mas a raiz pode ter origens ainda mais sombrias. Vejamos a história de Esaú. Após ser enganado por seu irmão Jacó e perder o direito de primogenitura e a bênção de seu pai, a Bíblia diz que ele lançou um forte e amargo brado. Gênesis 27:34. Essa amargura se transformou em um ódio assassino. A raiz aqui foi plantada pela injustiça, pela traição. E o autor de Hebreus 12:15-17 usa Esaú como o exemplo supremo do perigo que estamos explorando. Ele nos adverte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Vejam que não haja entre vocês nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança. Essa passagem é talvez o diagnóstico mais claro da Bíblia. A raiz de amargura não é um problema privado. Ela brota, causa perturbação e, o mais assustador, contamina a muitos. Como uma planta venenosa, ela se espalha. Um pai amargurado pode criar filhos cínicos. Um membro de igreja ferido pode dividir uma congregação inteira. A amargura de um líder pode envenenar toda uma nação. Ela nos faz profanos como Esaú, porque nos leva a trocar as promessas eternas de Deus, como o perdão, a reconciliação e a paz, pelo prazer momentâneo e venenoso de nutrir nosso ressentimento, de nos apegarmos à refeição de nossa mágoa. Sentimos seu peso na vida de Jó, que em meio a perdas inimagináveis, clama em Jó 7:11. Por isso não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. A amargura de Jó é existencial, um protesto contra um sofrimento que parece sem sentido. E vemos seu poder destrutivo nos Salmos, onde Davi descreve seus inimigos.
cuja boca está cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da sua língua, a malícia e maldade. Salmo 10, 7. Palavras que são os frutos diretos de um coração amargurado. Diante de um diagnóstico tão grave, onde está a cura? A Escritura não nos deixa sem esperança. Ela nos aponta para um novo caminho, uma forma de arrancar essa raiz venenosa pela raiz. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, 31, 32, nos dá a prescrição divina. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A libertação não vem ao pretendermos que a ferida não existiu. Ela vem através de um ato radical de vontade, capacitado pela graça, o perdão. O antídoto para a amargura não é o tempo, nem a justiça humana, mas o perdão. Paulo conecta nosso perdão ao perdão que recebemos. A cura começa quando olhamos para a cruz e compreendemos a imensidão da dívida que nos foi perdoada. Diante desse fato, como podemos nos apegar à pequena dívida que os outros têm conosco? Perdoar é pegar a pá da graça de Deus e cavar fundo, até encontrar a raiz da amargura e arrancá-la, mesmo que doa. É um ato de libertação, não para o ofensor, mas para o ofendido. É soltar o veneno para que o bálsamo de Cristo possa curar a ferida, trocando o gosto de Mara pela água da vida. A jornada pelas Escrituras nos mostra que a amargura é uma escolha. Podemos, como Noemi, nos rebatizar de Mara, permitindo que nossa dor defina quem somos. Podemos, como Esaú, permitir que uma injustiça nos contamine e nos faça vender nosso futuro espiritual por um prato de ressentimento. Ou podemos seguir o caminho de Ana, derramando nossa alma amargurada aos pés de Deus, e o caminho que Paulo nos ensina, escolhendo ativamente o perdão em vez do veneno. A raiz de amargura sempre tentará encontrar solo em nossos corações, pois vivemos em um mundo de feridas e decepções. Mas a promessa do Evangelho é que não estamos condenados a viver de seus frutos tóxicos. Em Cristo, temos acesso a uma fonte de água viva, que pode limpar o paladar de nossa alma e satisfazer nossa sede mais profunda. A libertação da amargura é a experiência de finalmente soltar a pedra que carregávamos, apenas para descobrir que era ela que nos afogava. É a troca do gosto acre de Mara pela doce e pura graça de Deus, que não apenas cura, mas nos torna canais de cura para um mundo contaminado.